bateria aqui é sanefa, aéreo e balcão. 95 centímetros de largura, 87 de altura sem a pedra em cima e 55 centímetros de profundidade aqui nessa parte. Aqui o aéreo ele tem 95 centímetros de largura, 91 centímetros de altura, sendo 10 centímetros de roda-teto, 45 de profundidade, 15 centímetros aqui, e a porta aqui ela tem a medida de 594 por 440. A sanefa ela tem 1560 por 300 e 120 total de profundidade. A torre da cozinha aqui tá tendo 1490 de largura, 600 de profundidade, 2.600 de pé direito. Cada portinha aqui em cima tem em torno de 350 de largura por 534 de altura. Aqui a máscara eu fiz ela com 650 de largura por 1.295 de altura. Essa gavetinha tem a frente de 644 por 142. Esse gavetão tem 644 por 294. Aí o espaço da geladeira, aí nós vamos vir aqui, vai ter a coifa aqui em cima. Esse painel da coifa tem 1050 por 97 de altura, até embaixo dessa prateleira aqui. Essa prateleira total aqui tem 2520 por 350, 10 centímetros de roda-teto. Essa sanefa aqui tem 1470 por 300 de altura, 12 centímetros de profundidade. Depois disso tem aqui o porta-tempero de 200 milímetros, depois dois gavetão de 700, aqui 500, aqui cada porta tá tendo em torno de uns 430 e aqui 200, que é uma portinha com porta-toalha. O painel aqui ele deu o seguinte: 600 de largura aqui por 1285, 628 aqui por 1670, 4 peças aí no caso. Negativo aqui eu coloquei um negativo mais ou menos de 30. No final eu botei essa peça aqui de 2.600 por 180, que faz o acabamento aqui e também faz o acabamento rente com a parede aqui. A cristaleira aqui ela tá tendo um total de 2070. Eu deixei um pouco afastado aqui da parede para poder não ficar tão em cima da porta, então por isso que eu fiz ela com 2070, 2,60 de altura e um total de profundidade de 600. Claro, isso no móvel provavelmente vai ter mais, a cervejeira que vem um pouco mais para frente. Aí aqui embaixo eu vou só alterar a cor aqui para você enxergar. Tem 4 gavetas aqui de toque. Tem mais a parte, essa parte da cristaleira é como se fosse um módulo e ele tem 1410 de largura, 1360 de altura e 580 de profundidade, porque ele faz um detalhezinho aqui, ó. Tá vendo? Ele é para dentro, aqui tem a caixa e ele é um pouco para dentro. Aí o fundo de espelho, daí prateleiras de vidro. Daí eu fiz esses cantos fixos aqui para poder encurtar o tamanho da porta. Daí usa somente 2 portas. Qualquer coisa também dá para fazer com 3 portas. Aí só tem a situação do canto que pode ficar aberto. E daí aqui em cima, também alterando a cor só para te mostrar aqui, nós temos 6 portinhas de toque também. Não botei puxador, princípio, para ter aquela situação de você tocar e poder abrir a porta. E assim ela fica com uma caixa fechadinha. E a mesa foi a medida que você tinha me passado ela, praticamente 90 por 2.500, né, 75 de altura. Eu botei um vidro em cima para poder proteger a face de cima da mesa. Aí então aqui nós temos os 3 espelhos. O espelho em si tá com 80 por 1,60 e eu botei aqui uma moldura de 15 centímetros. Então daí por isso que ele tá grande dessa forma, ele ficou desse jeito na parede. Aqui nós temos o bar. Essa envoltório aqui está com 6 centímetros de largura, 2,60 de altura. O bar aqui ele tem um total de 1,40. Eu sei que na folha estava mostrando 2,40, só que depois que eu fui pegar as medidas das paredes, ele ficou aqui, me mostrou que só tinha apenas 1,40, tá? Ele escala para mim, o programa próprio escala. Peguei a medida dessa parede aqui com 2,30 e daí ele escalou o restante para mim, que ele me deu 1,40 só. Aí eu fiz um módulo aqui que representa o aéreo, que tem 94 centímetros de altura, 1280 de largura por 500 de profundidade, com 4 portinhas de vidro, fundo de espelho, prateleiras de espelho. Não botei spot LED aqui, a princípio eu botei aqui, mas se caso não tiver como botar não tiver gesso lá para colocar, pode ser colocado internamente também. Aqui embaixo eu coloquei 2 spots, aí o fundo aqui de espelho. Aí fiz esse balcão aqui. Esse balcão ele tem 1280 por 500 de profundidade
e a altura dele total é de 900. Aqui eu fiz portas e frentes de gaveta com cava, frente laca branco, e aqui onde está preto seria o laca preto. Ao lado desse barzinho cristaleiro aqui tem então no caso a porta com 85 centímetros de passagem. Isso tudo por causa das medidas das paredes que o programa em si escalou. É muito básico aquela planta, provavelmente vai ter bastante medida diferenciada, então na hora de ver essas medidas tem que reconferir com o projeto. Provavelmente até seria interessante depois que tu tirar essas medidas me repassar para ver as medidas onde vão os móveis, se realmente essa medida ou não, se tem que diminuir. Caso diminua, quais são as perdas ou o que vai ter que reajustar no projeto para poder fazer essa diminuição, ok? Aí então aqui tem aquela parede com esses cobogós aqui, eles são o seguinte, eles têm no Mercado Livre para vender só uma pecinha quadrada, então daí você coloca uma no ladinho da outra e faz esses desenhos. Aí temos aqui então o painel do home, que foi aquele que tu me passou, certo? E o sofá. E essa aqui seria a área do living, então, ok? Então aqui nós temos o dormitório suíte, que tem aquela cabeceira esperta, bacana, com espelho. Temos aqui um roupeiro com espelho, outro roupeiro sem espelho e o painel de televisão. Antes de apresentar isso, deixa eu salientar uma coisa bem importante, que é a respeito desses cobogós que nós temos aqui. Se você for no Mercado Livre e pesquisar como cobogó de MDF, você vai ver que vai ter uma série de painéisinhos prontos já que você compra, que vem de São Paulo, Minas Gerais. A maioria aqui tá de São Paulo, ó, Minas Gerais, tá? E todos eles têm seus respectivos valores de acordo com a quantidade de peças que vai ser utilizado. Claro, bem pesquisadinho você vai ver também as medidas, cada um tem suas medidas e tudo mais, né, para você fazer. E se caso você for fornecer também esses painéis, você pode então vir comprar diretamente aqui pelo Mercado Livre, pesquisando. Geralmente não demora muito tempo para vir, tem até alguns que estão dando frete grátis, outros que enviam para qualquer lugar e região, ok? Até tem painéis bem maiores aqui, 50 por 50, e painéis menores 30 por 30 e seus respectivos desenhos e valores. Então aqui no dormitório você vai ter então aqui a cabeceira de cama de um painel de... Eu fiz o seguinte, eu especulei a escala das paredes aqui, tá? Essa parede, por exemplo, ela tem um total de 4.500. Essa parede aqui tem um total de 2.600, deixando 600 aqui para de espaço da janela. Esta parede aqui ela tem um total de 3.400. Essa daqui tem um total de 1.500. Esta 1.600. Esta no caso 8.400. Essa daqui tem 500 e esta daqui tem 2.750, deixando 1.750 para o roupeiro. Esse roupeiro aqui, nós já vamos começar por ele. Eu fiz ele menor, 15 milímetros menor, ele tem 1.735 de largura. Cada porta de espelho aqui tem 815 de largura por 2.304. Esse roupeiro aqui, no caso, ele está na parede de 1.400, sendo 10 centímetros de rodapé roda-teto, 5 centímetros de fechamento lateral, 500 milímetros de profundidade, 1.300 de largura e pé direito de 2.600 e 2.305 é a altura da porta e 635 seria a largura desta porta aqui. Aqui nós vamos ter então o painel da televisão. Esse painel aqui, como a TV de 70 polegadas, tem 1.700 de largura, 1.210 de altura até aqui embaixo do nicho. Esse nicho aqui tem 1.700 por 240 de altura e 300 de profundidade. Fiz 10 centímetros de rodapé para dar aquele acabamento bacana, as peças ficarem divididas e poder subir até mesmo pelo elevador. Essa peça aqui eu fiz de fora a fora, tem 3.385 por 60 de altura e ela no caso está fazendo um negativo mais para frente. Aqui no caso o painel tem 60 de profundidade, esse outro aqui também tem 60 de profundidade, esse aqui tem 15 de profundidade,
990 de altura, 850 de largura. Esse aqui tem 850 de largura, 1450 de altura. Esse nicho aqui dentro tem 650 por 350. Cada nicho desse tem 4 no total, 2 nesse lado e 2 no lado oposto, cada um com um spot LED. Nós vamos ter uma sanefa aqui também de 1800 de largura, 300 de altura e 120 de profundidade. No caso aqui da cabeceira de cama, eu fiz o seguinte: esse painel aqui ele tem 1760 de largura por 2.600 de altura. Eu fiz ele fechar certinho assim, certo? E a altura, como não ia fechar certinho, o que eu fiz? Ó, lá embaixo eu coloquei esse painel aqui, ok? E daí nós temos também uns dois lados iguais com o criado. O criado tem 50 centímetros de profundidade, 600 de altura e 820 milímetros de largura. Cada gavetinha aqui tem em torno de 760 de largura por 160 de altura. O espelho aqui ele tem 700 por 1880 e o painel aqui ele tem, no caso, 2000 por 820. Essa moldura aqui tem 6 centímetros, é igual nos dois lados, ok? Aí com isso ainda sobrou um espaço meio curto aqui no lado, mas como é porta de correr, talvez não sinta tanta diferença. Eu botei os cabides aqui, as gavetas aqui propriamente por causa disso. O que você pode fazer aqui para aumentar esse espaço de 47 centímetros aqui na frente é diminuir uns 20 centímetros esse criado aqui nessa posição. Aí faz o painel descendo, assim fica bem simétrico. No outro lado faz aí no caso a mesma coisa, até se ela colocar uma cortina de pano longo, não vai ficar pegando no criado e vai cobrir totalmente a janela, ok? Esse aqui é o dormitório dos triliches e ele tem aqui então esse roupeiro aqui com 1450 também de largura, isso de acordo com a parede que eu escalei lá daquela planta, ok? Esse roupeiro aqui daí ele tem, no caso, uma porta de 344 de largura por 2004 de altura. São 4 portas dessa daqui. As imagens internas você tem, no caso, no render que eu te passei. Aí aqui embaixo são 6 gavetas, cada gaveta dessa tem 459 por 145, a medida da frente, tá? E no caso de 6 gavetas é como se fosse 6 pessoas e tivesse cada uma sua própria gavetinha aqui também para estar utilizando, e 4 portas no caso que seria mais para ser o comum assim, né, para todos utilizarem. Aqui os triliches eu fiz essa escada de madeira maciça para poder realmente dar firmeza no restante da cama e até mesmo para poder realmente ser uma peça solta, né? Eu fiz aqui alguns degraus exatamente em cima aqui do item, mais para dar realmente o ar de escada, mas o que importava mais era esses 2 degraus que estão aqui, tá? Qualquer coisa até mesmo você pode explicar para ela, foi feito dessa maneira por questão de estética, mas que você também pode eliminar esses degraus que estão exatamente em cima aqui do sarrafo lateral da cama e fazer daí sem ele somente os 2 aqui do meio. Aqui no caso fiz tudo com MDF de 30 de espessura. Aqui a medida total, incluindo aqui esse pedaço da escada aqui, tá? Daria total 870 de largura, 2015 de profundidade e 2230 de altura. Aqui embaixo eu fiz o seguinte: um lado eu fiz bicama, o outro lado eu fiz gaveta, porque não teria como abrir as 2 bicamas e utilizar, seria sempre uma só bicama que estaria usando. Então aqui não caberia 2 para aproveitar aqui embaixo, então eu fiz essas gavetas. Cada frente dessas gavetas aqui tem 466 de largura, 244 de altura. Aí nós temos os guarda-corpo. Aqui também eu fiz ele dessa forma aqui, ó, que é uma peça também que você pode optar por deixar sem, mas acredito que mesmo um jovem ou até mesmo um adulto dormindo seria necessário para proteção, para não cair. Os espaços que nós temos aqui entre uma cama e outra é bem curto, porque esses 3 espaços estão iguais desde a de cima até a cama de baixo, ok? Eu realmente só subi aqui o necessário para colocar a bicama e as 2 ficarem iguais,
E o espaço que sobrou aqui dentro seria de 616 milímetros, ok? Aí no caso tem uma cama em cada lado aqui do quarto. As paredes aqui, essa no caso, de acordo com a planta que o programa mesmo escalou, deu 2.500 de largura e essa aqui de comprimento deu 3.200, ok? Agora eu vou falar para você sobre o dormitório de visita, que é esse aqui. A cabeceira aqui de cama, ela tem um total de 2.571 de largura por 1.100 de altura. Este painel tem 756, este aqui tem 1.400 e esse aqui 385. Aí, consequentemente, aqui o criado nós temos 385 de largura, 250 de profundidade e 210 de altura, ok? Ele tem uma tomadinha, cada um tem uma tomadinha interna aqui da Lumitec. Aí o roupeiro aqui, de acordo com as medidas das paredes que eu escalei da planta que você mandou, aqui no caso teria um roupeiro de 1.450, onde teria no caso duas portas de 710 por 2.305. Essa aqui é de espelho, essa aqui é o Borgonha. Nós também temos essa sanefa aqui de 1.800 de largura, 300 de altura e 120 de profundidade. Aqui o painel da televisão é para uma TV de 42 polegadas. Aqui o vão eu coloquei 1.060 por 710. O painel aqui de largura tem 1.300 por 1.100. Esse outro painel de baixo aqui teria 1.300 por 900. Um negativo de 60. Uma prateleira de 1.330 por 300 de profundidade e 30 de espessura. A altura total desse painel aqui seria de 2.090 por 1.330 de largura e 75 de profundidade.